Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como bem sabemos, estamos vivendo a Quaresma, um tempo em que a Igreja nos propõe uma nova conversão, uma conversão interior, uma purificação do nosso coração. São dias reservados para a preparação da grande festa da Igreja, preparação da Páscoa, a festa da ressurreição do Senhor. E chama-se Quaresma porque provém da palavra quadragésima, ou 40 dias, porque foi esse o tempo que Nosso Senhor passou no deserto antes de iniciar a sua vida pública, jejuando, preparando com sacrifícios a sua pregação, tantas conversões que ele ia promover na vida pública. E o costume do tempo de Quaresma, um tempo de penitência, é muito antigo na Igreja. Vem desde o início do século III. Então, no início do cristianismo, as pessoas que se preparavam para serem cristãs se chamavam catecúmenos. Um costume, então, voltando, no início do cristianismo, as pessoas que se preparavam para serem cristãs se chamavam catecúmenos, né? E na Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem para uma nova vida, recebiam o batismo. É um costume que se vive hoje em dia também. As pessoas adultas muitas vezes se batizam no Sábado Santo, na cerimônia da Vigília Pascal. Só que naquela época eles passavam um longo tempo de purificação, de preparação, às vezes chegava a ser 3 anos de preparação para serem cristãos. Porque para os catecúmenos que levavam uma vida pagã, né, era uma época de mudança de vida, de grande conversão, de uma procura da prática da vida cristã e de penitência também. A palavra penitência, traduzida da palavra grega metanoia, significa conversão, mudança de rumo. Até hoje em dia no trânsito se fala de conversão, de uma mudança de rumo, mas literalmente uma mudança do espírito do pecador para um espírito cristão, para levar uma vida cristã. E para isso era necessário pedir perdão pelos inúmeros pecados cometidos no passado, tão próprios do paganismo, de uma vida sem Deus. Era preciso aplacar os maus desejos próprios de uma vida pecaminosa e tratar a Deus com a maior delicadeza possível, em reparação pelas ofensas cometidas anteriormente. Então era uma época de mudança de vida, de voltar-se para Deus, de abraçar a fé cristã e de viver muitas virtudes cristãs que não se vivia na época, né? Por exemplo, a caridade, o espírito de serviço. Antes o serviço era mal visto, antes do cristianismo. A castidade, não havia nenhuma preocupação de se viver a castidade. A mansidão, havia, como sabemos, espetáculos de gladiadores que o pessoal assistia e vibrava, né, com morte de pessoas, né?
em termos de pureza, de falta de castidade. Tinha as termas em Roma, seria umas praias de nudismo, coisas desse tipo. Deveriam viver o desprendimento dos bens materiais, porque as pessoas eram muito consumistas. Então era uma época de grande purificação, de preparação para ser cristão. Com o passar dos séculos, foi diminuindo o número de catecúmenos, de pessoas adultas que precisavam de conversão, embora hoje em dia se aumentou, né? Se fala dos novos catecúmenos, né? Pessoas adultas que estão se convertendo. Porque a maior parte dos cristãos passou a vir de famílias que já eram cristãs, com o passar do tempo, onde desde pequeno adquiriam a fé cristã, a formação, a catequese, procuravam colocar em prática. Então a igreja, movida por este fato, que iam diminuindo os catecúmenos, e pela consciência de que todos nós somos pecadores, porque todos nós, mesmo que nos esforcemos há muito tempo para levar uma vida cristã, também levamos más tendências dentro de nós, né? Frutos do pecado original, frutos de muitos pecados pessoais também. E estendeu a quaresma a todos os cristãos. E tornou-se um tempo para que todos os cristãos se dedicassem a uma revisão profunda da sua vida, para se prepararem bem para a Páscoa, com uma autêntica conversão, com uma maior coerência de vida. E é isso que devemos procurar na quaresma, uma nova conversão. Talvez alguém pense, mas padre, eu já me converti há tanto tempo, né? Já abracei decididamente a minha fé, né? Já faz muitos anos, como uma conversão, né? Então é verdade que a primeira conversão foi importante, importantíssima, e pode ter ocorrido já há muitos anos, mas é necessário sucessivas conversões. O que é a primeira conversão? É o início do nosso caminhar para Deus, para uma vida cristã autêntica, decididos a procurar a santidade de vida. Muitos de nós, eu me lembro bem da minha conversão, eu já era de família cristã, mas tive uma conversão, né, em que eu decidi seguir os valores cristãos, torná-los meus próprios, assumir que eu era católico. E isso que é a primeira conversão, é uma decisão de viver com coerência os nossos valores, os valores de Cristo, com uma coerência de vida plena, total. Se até daquele momento da nossa primeira conversão estávamos enrolando, por assim dizer, vimos que não dava mais para continuar assim, fazendo uma média, servindo a dois senhores. Jesus falou, não podeis servir a dois senhores, a Deus e as riquezas, mas as riquezas podem ser de diversos tipos. Para alguns de nós, não poder servir a Deus é um comodismo, de uma vida preguiçosa, de não estudar bem, de ir tocando os deveres em casa, de ajudar pouco em casa, de fazer coisas mal feitas. A pessoa fala, não dá para ser um bom cristão assim, sendo preguiçoso, né? Ou não dá para ser um bom cristão com esses pecados contra a castidade. Por coincidência, hoje eu estava lendo a Confissões de Santo Agostinho e chega um momento que ele percebe que não dava mais, né? Ainda não tinha força, ainda não cheguei, estou relendo, né? Não cheguei na conversão dele, mas que ele diz, não dá para ser assim, preciso mudar. E também, talvez nós tenhamos decidido viver a castidade com uma pureza não só de corpo, mas também de coração, cortando desde o primeiro momento qualquer pensamento de infidelidade ou sensual. Então, a conversão é essa primeira decisão de coerência de vida. Uma vez, há muitos anos atrás, eu estava lendo um artigo sobre o presidente do maior grupo editorial italiano, Leonardo Mondadori, né, que teve uma conversão já há muito tempo, em 1992. E em 2002 ele escreveu um livro, contando a sua história, como ele conheceu a doutrina católica, como ele mudou de vida e como ele se tornou um homem feliz.
Antes da sua conversão, ele procurava felicidade na riqueza, no sucesso, nos prazeres da vida. Mas ao encontrar-se com Deus, entendeu por que ele não era feliz. Porque faltava um sentido mais profundo para a sua vida. E nesse livro, né, ele diz que ele descobriu a alegria de viver e que a mudança foi tão significativa que uma vez a esposa dele comentou: parece que te fizeram uma cirurgia plástica, né? Pois até a sua fisionomia mudou, né? Porque ele estava mais alegre, deixou de ser um homem carrancudo, mal-humorado, estava feliz, né? Que bom que eu pudesse dizer isso de nós, né? Parece que fizeram uma cirurgia plástica, você está mais feliz, mais alegre, levando a vida com leveza. Então, a primeira conversão pode ser muito diferente para cada um de nós, né? Mas Deus nos mostrou que não dava para levar uma vida dupla, que não podíamos viver com uma vela acesa a Deus e outra, como diz a expressão popular, e outra ao diabo, que era preciso tomar logo uma decisão, apagar a vela do diabo. E a conversão é exatamente isso, né? São José Maria vai dizer, é uma decisão consciente de viver com integridade a doutrina de Cristo, com integridade, ver toda a doutrina de Cristo. Mas com o passar do tempo, Deus nos pede outras conversões. O próprio São José Maria dizia, a primeira conversão é muito importante, mas mais importante são as sucessivas conversões na vida. E Deus pode pedir que apaguemos outras velas, né? A vela do nosso egoísmo, que decidamos a pensar mais nos outros, a gastar tempo com os outros, a ajudar mais as pessoas, a vencer a resistência de falar de Deus, para poder aproximar as pessoas amigas de Deus. Às vezes, esse sair de si pode ser uma sucessiva conversão. Às vezes temos que apagar a vela da nossa imagem, da nossa vaidade, o nosso desejo desorbitado de admiração, de reconhecimento, né? De valorização, querer ficar bem com todos, ser simpáticos, e por isso não exigir de quem devemos exigir, porque queremos manter uma imagem. Pode ser que Deus nos peça que levemos uma vida cristã mais a sério, uma vida de oração mais a sério, em procurar viver na presença de Deus, em ter mais piedade, trato filial com Deus, vida de oração. Então nos pedirá que nos decidamos a mudar, ser mais coerentes com a nossa fé, ser uma pessoa de fé viva. Então, e devemos, para procurar essa nossa conversão, ver aonde estamos colocando o nosso coração. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Onde colocamos o coração? Há uma história que ocorreu há quase 500 anos, famosa, né? Da conversão de Francisco de Borja, Duque de Gandia, futuro São Francisco de Borja. Em 1539, resolveu colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E o fato marcante foi o seguinte: a imperatriz Isabel acabava de morrer. Francisco de Borja era o seu súdito e teve a honra, entre os nobres, que ele era duque, de ser designado, junto com outros, de carregar o caixão da imperatriz, o caixão da defunta, e depois identificar o cadáver antes do sepultamento, conforme o costume da época. Então, as pessoas que levavam o caixão tinham que dizer, é ela mesma, né? Quando abriram o ataúde na capela mortuária dos Reis Católicos, um mau cheiro insuportável, né, fez recuar a nobre escolta, né? Aqueles cavaleiros com a mão no punho de suas espadas juraram, no entanto, que os despojos eram o real cadáver de Dona Isabel de Portugal, imperatriz da Alemanha, esposa de Dom Carlos. Mas Francisco de Borja, diante de tal cena, não disse nada. O arcebispo que presidia o funeral, estranhando aquele silêncio, perguntou-lhe, não jurais? Francisco contemplou aquelas carnes putrefatas
envoltas no ouro radiante de vestes reais, e murmurou: só posso dizer isso, trouxe o corpo da Nossa Senhora em rigorosa custódia, de Toledo a Granada. Mas jurar que ela mesma, aquela cuja beleza eu tanto admirava, isso eu não me atrevo. O arcebispo insistiu: mas não reconheceis nela a vossa rainha e senhora? Francisco, apoiando a mão direita na cruz de cavaleiro da Ordem de Santiago, disse: sim, juro, mas juro também não mais servir a Senhor que me possa morrer. E pouco tempo depois, o duque renunciou às honras, aos títulos, à fortuna e resolveu tornar-se jesuíta. Então, não vou mais colocar o coração em alguém que pode morrer, né? Em colocar o coração em Deus. Foi isso que ele percebeu. E agora, na Quaresma, a igreja nos pede uma nova conversão, uma autêntica conversão a todos nós. Não podemos estranhar, nem achar que não é para nós esse pedido, que necessitamos converter-nos continuamente. São José Maria dizia: o cristianismo não é um caminho cômodo. Não basta estar na igreja e deixar que os anos passem. Não, já sou cristão, já estou na igreja, já vou na missa. Não basta. Até porque as velas que já apagamos, muitas vezes voltam a se acender. Somos como as velas de bolo de aniversário, né? A gente apaga uma vez, voltou, né? Assim, aí tem que apagar de novo, volta a acender. Então não dá para dizer, já apaguei para sempre o meu egoísmo, a minha sensualidade, o meu orgulho. Não, né? Não dá para dizer, eu sou humilde agora. Não dá. E também porque não se trata apenas de apagar continuamente a vela do diabo, como falávamos, mas também uma atitude positiva de fazer arder o fogo do amor de Deus. Que Deus brilhe mais na nossa vida, iluminando, dando calor à nossa vida, às pessoas que estão à nossa volta. O próprio São José Maria dizia: temos que assumir nossa vida fazendo arder por completo ao serviço do Senhor. Se o nosso propósito de santidade for sincero, tudo correrá bem, porque Ele está sempre disposto a dar-nos uma graça, a graça de uma nova conversão, para uma melhora na nossa vida de cristãos. Então, é o tempo oportuno, é o tempo favorável, é o tempo de Quaresma, que traz consigo a graça de uma nova conversão, para que cresçamos em santidade, para que nos identifiquemos cada vez mais com Cristo. O ideal da nossa vida é a santidade. Recordava São José Maria: santidade é lutar contra os defeitos continuamente. Santidade é cumprir o dever de cada instante, sem procurar desculpas. Santidade é servir os outros, sem desejar compensações de nenhum gênero. Santidade é procurar a presença de Deus, o trato contínuo com Ele, por meio da oração e do trabalho. Santidade é zelo pelas almas, que nos leva a esquecer-nos de nós mesmos. Santidade é a resposta positiva que damos a Deus em cada momento do nosso encontro pessoal com Ele. Então devemos fomentar esse desejo de santidade. E para nos convertermos, o que devemos fazer? São José Maria apresenta um roteiro de conversão. Ele fala que primeiro é preciso conservar a alma jovem, não aceitar as coisas como estão, não abaixar as metas, ter um santo inconformismo. O jovem é aquele que é inconformista, que não aceita as coisas como estão, que sempre quer melhorar, quer que o mundo seja melhor. Então não acostumar com o nível atingido da nossa vida espiritual. Eu posso rezar mais, eu posso me sacrificar mais, eu posso ter mais virtudes, eu posso ser mais santo. Não posso acostumar com o nível. Deus merece mais e eu posso dar mais. Então, conservar a jovem. Segunda coisa, invocar o Senhor. Pedir ardentemente que nos mude. No livro das Confissões, agora Santo Agostinho começa a pedir, porque ele percebe que não tem forças para mudar, que o mal que se tornou hábito na sua vida pode mais do que o bem que ele deseja.
Você vai começar a pedir a Deus que dê a graça dele mudar. Eu peço a conversão, eu acho que eu vou mudar por mim mesmo. É bom pedir a conversão. Senhor, me converta. Eu lembro uma vez que o prelado antigo do Opus Dei, anterior, Dom Javier Echevarria, ele foi fazer um retiro e reuniu, estávamos estudando para ser padre em Roma, e disse: rezem pela minha conversão. Eu achei tão bonito, né, que o prelado do Opus Dei, né, com tantos anos de entrega a Deus, né, peçam pela minha conversão no retiro. E nós devemos pedir, São José Maria pedir, todos os santos pediam: ouvi a tua voz, dizia São José Maria, não quero endurecer-me e resistir, dizendo depois, amanhã, nunca chepe agora, não vai ser que o amanhã me falte. Quero o que queiras, quero porque queres, quero como queiras, quero quando queiras. Normalmente Deus quer já a nossa conversão, não quer para depois. A nossa tendência até é o que Santo Agostinho fazia, né? Depois, agora não, depois. A nossa tendência é: não, depois eu me converto. Não, agora, já é hora de despertares do sono. O dia já vem chegando. Depois, nesse roteiro de conversão, saber escutar, perguntar a Deus: o que eu preciso mudar? Qual é a conversão que o Senhor deseja de mim agora, nesse ano? O Senhor está contente comigo? Em que coisa o Senhor não está contente? E se encarasse com Deus, aqui no sacrário, né, e perguntar: Senhor, o que eu preciso mudar? Descobrir o que vai mal e pedir perdão pela pouca correspondência. O Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, quando ele vai comentar aquela bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, ele diz: bem-aventurados os que choram porque serão consolados, cita a frase de Cristo. Depois ele mesmo se pergunta: é bom chorar e considerar que a tristeza é motivo de felicidade? E ele responde: há duas espécies de tristezas. Uma tristeza de quem perdeu a esperança, que já não confia no amor nem na verdade e que por isso desagrega e destrói o homem por dentro, quando a pessoa perde a esperança, né? Mas também há a tristeza que vem do abalo, da comoção provocada pela verdade, que leva o homem à conversão, à resistência contra o mal. Essa tristeza cura, porque ensina o homem a acreditar e amar de novo, acreditar no amor de Deus, acreditar que eu posso mudar com a graça de Deus, e que a misericórdia de Deus é maior do que a nossa capacidade de pecar. Ontem eu estava assistindo uma meditação e o sacerdote contou uma história bonita. Santa Margarida Maria, Jesus aparecia para ela, pediu para divulgar a devoção do Sagrado Coração, e uma das coisas que Jesus disse para ela era uma mulher muito humilde, simples. Jesus falou para ela: vai ter direção espiritual com o padre fulano. Só que ela chegou para o padre fulano na simplicidade dela e disse: Jesus pediu para que eu tivesse direção espiritual com o Senhor. E ele acreditou? Não. Né? Jesus pediu. Aí olha o que ele disse para ela: então pergunta para Jesus, né, já que te aparece, né, qual foi o último pecado grave que eu cometi, que eu confessei. E ela, na sua humildade, foi lá para perguntar para Jesus, né? Jesus, qual foi o padre pediu para perguntar qual foi o último pecado grave que ele cometeu. Aí ela volta para falar com o padre, e o padre disse: você perguntou para Jesus qual foi o último pecado grave que eu cometi? Sim. E o que ele disse? Que ele já não lembra do pecado confessado, né? Que aquele homem acreditou que Jesus que tinha falado isso, né? E ficou comovido, né? Jesus não se lembra dos pecados, a gente apagou, não existe mais. Eu já não me lembro. Claro que Jesus lembra, lembra de tudo, né? Mas eu já não me lembro dos pecados confessados. Foi uma mensagem para aquele padre. Confiar na misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo sentir dor pelos nossos pecados.
porque nós sabemos quanto Jesus sofreu pelos nossos pecados. Tanto que na Quaresma nós temos o costume de meditar na paixão, na via sacra, né? Para ver quanto Jesus sofreu por nós, porque isso move a nossa conversão. Um pecado venial é como um daqueles espinhos da coroa de espinho. Um pecado grave é como, não sei, uma lança que abriu o lado do Senhor. Então, eu tenho que ter consciência da maldade do pecado. São José Maria, muitas vezes, ele rezava diariamente o Salmo 50, às vezes também é chamado 51, depende da numeração. Tinha 2 numerações, mas esse Salmo 50, que é o Salmo do rei Davi, quando o profeta Natan foi encontrá-lo para revelar o pecado que ele tinha, de adultério que ele tinha cometido, né? E ele se arrepende e faz uma oração belíssima. E São José Maria rezava todos os dias antes de dormir essa oração. Tem piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade. Conforme a imensidade da vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente da minha falta e purificai-me do meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, e diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei, e o que é mal fiz diante de vós. Depois fala, lavai-me e tornarei-me mais branco do que a neve. Ó Deus, criai em mim um coração puro, né? Renovai o espírito de firmeza. Depois termina dizendo que Deus não desprezará um coração arrependido. Então, saber rezar, né? Pedindo perdão também. O Salmo 54 também é muito bonito, mas é Deus falando para nós. E Deus nos diz, se o ultraje viesse de um inimigo, eu o teria suportado. Se a agressão partisse de quem me odeia, dele eu me esconderia. Mas eras tu, meu companheiro, meu íntimo amigo, com quem me entretia em doces colóquios, com quem por entre a multidão íamos à casa de Deus. Deus sente mais as nossas faltas, porque nós somos íntimos dele, amigos, né? Então, se o ultraje viesse de um inimigo, mas de você que é meu amigo. Então a Quaresma tem levado-nos à conversão, e normalmente a conversão parte do agradecimento a Deus. Como Deus é bom, como Deus é misericordioso, como Deus me perdoa sempre. Parte da gratuidade de Deus, é próprio de Deus perdoar. Eu sei que foi o tema do último recolhimento, mas eu queria fixar aqui nessa gratuidade. Jesus disse, ninguém me tira a vida, eu a dou voluntariamente. Se Jesus deu a vida, que é a maior prova de amor, então contemplar esse mistério de amor, o dom incomensurável que é a redenção, e que Deus nos amou com uma infinita misericórdia, e nós recebemos tudo isso de graça. O perdão de Deus é totalmente gratuito. Nós não merecíamos o perdão de Deus, e Deus nos perdoa. Agora, se de graça recebemos, devemos dar de graça. Dar esse testemunho de amor. Nós que recebemos tanto amor de Deus, dar esse testemunho de amor, entregando-nos a nós mesmos, sem reservas. Então, Jesus se entregou em holocausto. O que é o holocausto? Entrega total. Na cruz derramou todo o sangue. No Antigo Testamento tinha 3 tipos de sacrifício. Um deles era o holocausto, que se queimava a vítima toda, né? Jesus se entregou todo por nós. Nós devemos corresponder entregando-nos totalmente a Deus. E ao próximo também, que é uma forma de entregar-nos também a Deus. E colocarmos na nossa lista de pequenos sacrifícios, de mortificações, essas que nos ajudem a entregar-nos generosamente a Deus. Colocar as práticas de piedade em primeiro lugar do nosso dia, não atrasando, fazendo-as num bom momento, evitando as distrações, afastando decididamente de qualquer pecado que nos afasta de Deus, gastando tempo com o apostolado e procurando aproximar as pessoas de Deus, até da confissão,
servindo os outros com alegria, fazendo os trabalhos mais desagradáveis em casa, não queixando-nos das dificuldades da vida, prestando ajuda, um favor a quem necessita. O que recebeste de graça, dai-o de graça. Termino com umas palavras do Papa Bento XVI. Que momento mais oportuno que o tempo da Quaresma para dar esse testemunho de gratuidade que tanto necessita o mundo. O mesmo amor que Deus nos tem leva em si mesmo a chamada a doarmos de nossa parte gratuitamente aos outros. Agradeço a todos que dão esse testemunho de caridade em cada canto do mundo. Nossa Senhora deu esse testemunho, levando o amor de Deus a todos que estavam ao seu redor, sendo fiel a Deus em todos os momentos da sua vida. Que Nossa Senhora interceda por nós nesse tempo da Quaresma, para que tenhamos uma verdadeira conversão. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha alma imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.